Obrigada, repórter Tayane Mello, direto de Brasília, com essa pauta relevante do Congresso Nacional, começando a discussão neste momento. Uma outra pauta, das mais importantes, com repercussão para todos nós e que deve entrar hoje na pauta do Senado, é qual vai ser o regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamentos. O autor do projeto, que coloca regras para esse processo, é o senador Efraim Filho, que está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Senador, bem-vindo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, saudação a todos os nossos jornalistas, a todo o nosso público ouvinte, internauta, telespectador, que por todas as plataformas nos acompanham nesse momento. O tema da desoneração, sem dúvida nenhuma, a agenda principal da agenda econômica do Brasil durante o ano, né? Já é um tema que se arrasta, já não é a primeira vez que a gente está aqui debatendo esse tema, mas me parece que agora ele chega perto da sua conclusão, com a definição de um acordo, né, entre o Congresso, o governo, os setores da economia, para que a gente possa avançar com uma vitória do Congresso, né, prevalece o entendimento de que a política pública da desoneração da folha de pagamento é uma política pública válida, né, dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, fala de menos impostos e mais empregos. É isso que a gente espera ver consolidado hoje à tarde na votação no plenário do Senado Federal. Então, eu queria que o senhor explicasse primeiro para a gente quais são esses critérios que o senhor usa no seu projeto para dizer qual vai ser essa regra de transição. A desoneração da folha, como nós conhecíamos até agora, não existirá mais. E esse imposto, essa taxação sobre a folha de pagamentos, volta ao longo dos próximos anos. Como é esse regime e qual é a fonte de recursos indicada para compensação durante esse período pelo senhor, senador? Vamos lá. Para esse ano de 2024, a desoneração ela continua como sempre foi, né? Totalmente sobre uma contribuição paga sobre faturamento e não sobre folha de pagamento. E a partir do ano que vem, ela passa a ter uma reoneração gradual, que se chama phase out, né? Ou seja, você vai saindo aos poucos, vai saindo de forma gradual desse atual modelo, para que dê tempo, né, das empresas poderem se adaptar a essa realidade, colocar isso dentro do seu planejamento e da sua coordenação e não ter aquilo que foi talvez o grande temor, né, que nós tínhamos e que lutamos e conseguimos evitar, que era um impacto abrupto de uma única vez e que, como resposta, poderia ter, por parte das empresas, dos setores que mais empregam, listas de demissões, né, você ter pessoas demitidas, pais e mães de família, que de uma hora para outra perderiam a condição de colocar o pão na mesa da sua casa. Então, eu acho que essa proteção e essa preservação, tanto de quem empreende, de quem emprega, quanto de quem trabalha, foi sempre um motor, né, dessa disputa da desoneração. Então, tem essa reoneração. Onde é que está o ponto-chave? Por que criou tanta polêmica? Porque o governo queria medidas compensatórias, já que ele estima, né, o impacto orçamentário dessa medida, e ele queria que o governo, que o Congresso compensasse. E aí nós sempre tivemos duas guerras. Primeiro, mostrando que essa é uma matéria que foi votada em 2023, e em 2023 o Congresso teve uma agenda larga de aumento de arrecadação para o governo. Taxação de bets online, fundos offshores, fundos exclusivos, nova lei do CARF, a mudança da regra do ICMS, várias matérias que foram votadas e ajudaram no quesito arrecadação para o governo. Só que o governo queria mais, queria agora, inclusive, o aumento da CSLL, que aumenta o custo do crédito. Aí o Congresso botou o pé na porta, disse agora não adianta, olhando pelo lado do setor produtivo, dar com uma mão e tirar com a outra, né? Oferecer a desoneração, reduzir carga tributária e, por outro lado, aumentar o custo do crédito. Então, nós optamos, e o presidente Pacheco apresentou esse leque, né, de medidas que não sacrificam o setor produtivo. E aí citar rapidamente aqui a questão da repatriação de recursos no exterior, a questão de atualização dos ativos financeiros em imposto de renda, por exemplo, um refis das multas de agências reguladoras, recursos
esquecidos, né, em contas judiciais. Se vocês repararem, nenhum desses casos eles significam aumento de alíquota, aumento de imposto, sacrifício de quem produz, e foi essa a mesa de negociação. O Congresso bateu o pé contra a CSLL, contra o aumento do custo do crédito, que é importante para o desenvolvimento do país, e me parece que será esse o acordo a ser levado à votação no dia de hoje. Senador, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor falou agora há pouco que com essa medida aí que o senhor defende, da qual é autor, o Congresso é uma vitória do Congresso. Na verdade, né, senador, cá para nós é uma capitulação do Congresso, né? O Congresso aprovou uma lei, ela foi vetada pelo presidente, o Congresso derruba o veto, o presidente baixa uma medida provisória tentando anular a decisão do Congresso, numa afronta impressionante às prerrogativas do Poder Legislativo e até à própria Constituição, e depois dá um jeito convidando ou fazendo com que um ministro ligado ao presidente conceda um liminar que anule tudo, anule uma decisão do Congresso Nacional. O Congresso, então vamos negociar. Em vez de acabar com a lei, a lei vai valer por um ano. Isso é vitória, senador? Cláudio, você tem um tema das medidas compensatórias, que do ponto de vista técnico, realmente elas têm de existir para que você possa oferecer subsídios. Então, entrar no tema das medidas compensatórias foi realmente o grande trava, né, para que a desoneração ela permanecesse indefinidamente. O que nós temos a expectativa é de que, na segunda fase da reforma tributária, que trata sobre renda e patrimônio, essa primeira fase da reforma tributária que está sendo votada, vocês até citaram aí na introdução do programa, ela trata sobre os impostos sobre consumo. Renda e patrimônio vem agora na segunda fase. E o que eu vou defender particularmente é a desoneração ampla e universal, não apenas para os 17 setores. Aí sim, no bojo de uma reforma de modelo, a gente possa acabar com esse imposto que é burro, que é equivocado. Você tem imposto sobre folha de pagamento, que na tradução política, para que todo mundo entenda, significa elevar o custo do emprego, tá certo? Você fica mais caro contratar, isso é burro, isso é equivocado, isso só prejudica quem produz, né? Então isso tem que acabar. Agora, não é só de agora, né? Isso vem de décadas, passou por todos os governos e ninguém nunca teve a coragem de acabar com esse imposto sobre folha de pagamento, com essa contribuição. Agora, a gente espera que a desoneração possa chegar a todos os setores, não apenas a esse 17, numa discussão da reforma tributária. Seria, concordo com você, aí sim a grande vitória. Agora foi o acordo do possível, e muitas vezes, né, o possível é inimigo do ideal. O ideal é que a gente possa fazer a desoneração ampla, universal, e acabar com esse imposto de uma vez por todas. Senador, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Olha só, mesmo que escalonada, parece que a reoneração da folha de pagamentos pode ser aprovada pelo Congresso. E a sociedade brasileira não suporta mais, né, aumento de tributos, né, que está entre os maiores do mundo. Entretanto, os serviços prestados eles são considerados ruins pela população. Por outro lado, existem as chamadas castas do funcionalismo público, com benesses e salários que são incompatíveis com a realidade brasileira. Quando, senador, o governo vai falar em cortar gastos e aprovar de uma vez por todas uma reforma administrativa séria? Essa reforma teria o apoio do parlamento? Teria o apoio do parlamento. Eu acredito que é um espaço, sim, para ser conversado. Às vezes a gente tem, né, esse afã, a memória curta do brasileiro, diz a cultura. Às vezes a gente, quando olha para trás, não percebe os avanços que foram dados. Mas se nós formos olhar de 7 anos para cá, por exemplo, fizemos uma reforma trabalhista que poucos acreditavam e que está funcionando, ajudou a quem produz, né? Reduziram os casos na justiça trabalhista, melhorou a situação, a flexibilização das regras. Fizemos uma reforma da Previdência que muitos consideravam impossível de ser feita. Isso foi feita em harmonia institucional, harmonia com a sociedade. É só olhar para o que aconteceu no país que está sediando as Olimpíadas, na França, quando quis fazer a sua reforma da Previdência. Foi caos, sangue, fogo, mortes. Então, o Brasil conseguiu avançar. Está agora fazendo uma reforma tributária que há 20 anos estava empacada, né, no seio do Congresso Nacional.
uma mudança de modelo, buscando o IVA, que é aquilo que é praticado nas economias mais desenvolvidas do mundo, que busca um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz. Fizemos a autonomia do Banco Central, a autonomia do Banco Central que está conseguindo dar aí ao país e ao próprio Banco Central uma visão de independência, né, de descolamento entre política de governo e política econômica. Então, citei apenas alguns marcos para dizer que vale a pena acreditar, né, que cada legislatura, com os seus desafios, a reforma administrativa esteja a caminho, até porque, e a sua pergunta é muito perspicaz nesse sentido, não se aguenta mais buscar equilíbrio fiscal, que é a palavra da moda, né, equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, unicamente pelo lado da receita. Não dá para só pensar em arrecadar, arrecadar e arrecadar, depositando sobre os ombros de quem produz um peso que não aguenta mais carregar, sem falar pelo lado da despesa, porque equilíbrio também se faz pelo lado da despesa, qualificar gasto público, reduzir custos, e portanto, que é preciso avançar. Se falou agora recentemente, ainda de forma muito tímida, né, numa revisão de fraudes dos programas sociais. Isso é um começo, mas precisa avançar muito e muito mais nesse sentido. Senador, nós acompanhamos essa discussão da desoneração da folha de pagamento de uma maneira muito próxima aqui no Jornal Gente. E nós noticiamos aqui as vitórias do Congresso Nacional nas votações, inclusive naquela medida tresloucada do governo, até mesmo de instalar uma medida provisória, tentar resolver na canetada esse assunto. Veto que também veio na sequência, depois o não recebimento da medida provisória, ou seja, todo esse processo foi acompanhado aqui. A votação era elástica. Votação não era por um voto, né? Sempre por uma maioria absoluta nessas votações todas. Por que o governo foi até o Congresso e insiste nessa questão de tributar o emprego? A conta não está fechando por lado de lá, não existe mais de onde tirar dinheiro do setor produtivo. Qual é a explicação para o Congresso Nacional ter de voltar a esse tema e achar uma negociação a partir de 2025? Como é que o senhor está contando para nós aqui? Pedro, o único argumento que o governo tem que sustenta essa briga é a necessidade de medidas compensatórias. E isso realmente está previsto na Constituição Federal. E foi por isso que o Congresso voltou a se debruçar sobre esse tema. Mas inclusive, ratifiquei aqui, é o acordo do possível, porque a lei que foi aprovada, ela precisa prever essas medidas compensatórias. Agora, onde é que eu considero a vitória do Congresso? A vitória do Congresso foi não deixar para medidas que sacrifiquem o setor produtivo. Acabei de citar, o governo queria o aumento da CSLL, que na tradução política significa o custo do crédito aumenta, fica mais caro ter crédito para quem quer empreender, para quem quer fazer investimentos. Então, a vitória do Congresso está aí, buscar fontes, né, que não sacrificam o setor produtivo, são fontes de receitas alternativas, novas, né, e assim a gente consegue cumprir a Constituição, apresentar medidas compensatórias e manter a desoneração viva, até que na segunda fase da reforma tributária, aí eu vou dizer o sonho de quem é o autor do projeto, né? Eu sou o autor do projeto da desoneração. Então, assim, a minha visão de mundo, volto a dizer, tributar emprego é burrice, é equivocado. Felizmente, foi a saída que o Brasil encontrou lá décadas atrás, há mais de 20, 30 anos atrás, tá certo? A gente tinha essa desoneração na folha de pagamento para poder bancar o rombo da Previdência. Vamos ter que encontrar uma outra saída, porque o emprego está ficando cada vez mais escasso. Está aí batendo na porta a robotização, está aí batendo na porta a automação, a inteligência artificial, né? Então está ficando cada vez mais compensável você robotizar, automatizar e demitir o empregado de carteira assinada, que está ficando muito caro. Por isso que esses setores que mais empregam, a exemplo de construção civil, transportes públicos, indústria têxtil, próprio setor da comunicação, entre outros, nos 17, né, ficam nessa guerra, porque eles precisam dessa mão de obra. E é para defender esses setores que a gente pensa em como aniquilar de uma vez por todas essa tributação sobre o emprego.
Senador, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: tudo indica, algumas pessoas já chamaram atenção para isso, né? O governo atual está num processo de vingança contra todos, né? Contra os seus adversários de uma maneira geral, a gente percebe isso, uma perseguição permanente, mas é sobretudo de vingança contra quem não votou, ou quem não votou no atual governo. E eles acham que a classe, ele tem horror à classe média, o presidente da República já manifestou essa aversão à classe média brasileira e horror maior ainda àquelas pessoas, aos empreendedores, ao agronegócio, à indústria, enfim, quem tem dinheiro nesse país, quem com muito esforço conseguiu melhorar de vida, essas pessoas têm sido o alvo do governo. Mas tudo bem, a gente já conhece essa gente e era até previsível que isso acontecesse. Mas o que espanta é que as iniciativas do Zé do Taxão, né, como um dos memes se refere ao ministro da Fazenda, as iniciativas dele são alegremente acolhidas no Congresso Nacional, que sempre se colocou como um anteparo, né, como se fosse ali até uma trincheira, né, de resistência a essa incursão do governo contra as pessoas, impondo uma taxação cruel, desproporcional a todas as atividades. Agora o governo quer taxar até quem morre, né? É impressionante, é algo assim. E eu queria saber o que está acontecendo no Congresso. O Congresso capitulou geral mesmo, inclusive nesse campo, quer dizer, não percebe que é o seu eleitorado que está sendo atingido mais fortemente com tanta taxação? Claro, me permita divergir. Tivemos diversos temas aonde foi preciso que o Congresso, inclusive, colocasse o pé na porta, como eu falei. Você lembra dessa medida provisória do aumento do PIS/COFINS. O Congresso devolveu a medida provisória, sequer votou. Foi um gesto mais do que simbólico de mostrar que aumento de carga tributária, aumento de imposto, o Congresso tem se posicionado contrário. Agora, há exceções. Por exemplo, taxação de bets online. Mesmo sendo contra o imposto, eu acho que era um absurdo o outro lado da moeda. Nessas bets online, apostas esportivas no Brasil, pagarem zero de imposto, né? Ou seja, eu acho que isso sim, essas medidas dessa natureza avançaram, porque eu acredito que era importante essa justiça. Você tem uma atividade produtiva, você emprega, você produz, você paga imposto. Aí bet online não pagava imposto. Então, eu acho que foi aí onde avançou. Tá certo? Então, acho que nesse ponto o Congresso ele tem sido um moderador, né, dessa sanha arrecadatória que muitas vezes o governo apresenta. Então, tem as dificuldades, você vê que o governo não consegue impor uma agenda ao Congresso, né? Medidas, por exemplo, como a PEC das drogas, que a gente tratou aqui, o Congresso avançou mesmo contra a vontade do governo, contrário a essa descriminalização, e eu acho que esse é o caminho de um Congresso que tem procurado, né, ser um moderador dessa sanha arrecadatória, né, do ministro, do governo, para que a gente possa buscar pontos de equilíbrio. Agradeço ao senador Efraim Filho, mais uma vez falando ao vivo aqui com um ouvinte, com um assinante do Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e na Band News TV para todo o Brasil. Obrigada, senador. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço e um bom dia a todos.